Olá pessoal, como estão? Conforme combinado, estou aqui para complementar a nossa aula que ocorreu ao vivo de manhã e, em razão do tempo, estou gravando este segundo bloco para dar sequência e a gente fechar a matéria destinada a essa aula e a gente não criar nenhum acúmulo para as demais e causar algum tipo de prejuízo. Até já vou adiantar um assunto não efetivamente sobre matéria, mas sobre o formato de apresentação das aulas, que muitos de vocês podem ter se questionado, alguns conversei já e vou lançar isso depois no grupo lá, que diz respeito ao horário que eu inicio a aula. Eu inicio 9h10, um pouco por estratégia, porque assim, ó, eu fui e estou sendo tutor de quase 60 disciplinas, e eu consegui visualizar algumas coisas que dão certo num lugar, não dão certo em outro e tal. E eu percebi que as aulas começam lá por 8h, 8h30, tem pouquíssima adesão. E as aulas que iniciam a partir das 9 tem mais pessoas e tal. Foi por esse motivo que eu estou tentando condensar essa segunda parte, né? Houve uma sugestão de uma colega que indicou que iniciasse às 8h30. Eu acho interessante, da minha parte não haveria nenhum problema. A questão de continuar contando com a presença de vocês, né? Nós estamos com um quórum bom, a ideia é que se permaneça e se aumente ao longo do semestre. Mas eu vou lançar junto com esses vídeos um formulário, um tutorial, desculpa, uma enquete para que vocês me digam aí qual é o horário mais indicado dentro do contexto de vocês, para que a gente readeque isso e quem sabe consiga fazer uma aula ao vivo um pouquinho maior e não seja necessário fazer esses blocos adicionais, tá? E já digo para vocês, se vocês não se importarem, acharem interessante esse formato, me sinalizem também, que daí eu faço essas gravações complementares, daí eu posso me organizar com um pouco mais de antecedência. Até já digo para vocês, é um pouco difícil, porque a gente nunca sabe quanto que vai conseguir avançar dentro daquela aula. Tem aulas que vão bem mais rápido, outras que vão mais devagar, enfim. Então, ainda assim, eu posso projetar um material para dar ao vivo e fazer uma complementação para seguir as aulas a partir das 9, se vocês preferem e gostam desse horário, tá? Enfim, basicamente só contextualizar esse início para vocês e já retomando a matéria, né? Para quem finalizou o vídeo anterior há pouco tempo, vai lembrar que eu coloquei alguma coisa a respeito da confissão ficta, da revelia, da diferença de perempção para preclusão. Foi mais ou menos aí que a gente encerrou a aula 5, bloco 1, né, bloco A, e agora nós vamos retomar a partir disso, tá? Algo que eu anotei para dar sequência dentro do que nós estávamos conversando é sobre uma novidade da reforma trabalhista, que ela motivou uma redução gigantesca na quantidade de ações que eram propostas perante a Justiça do Trabalho. E ela está no mesmo artigo 844 que nós estávamos falando. E no 844 é o que diz lá que o não comparecimento do reclamante à audiência, ele importa no arquivamento da reclamação e o não, isso do reclamante, e o não comparecimento do reclamado importa na revelia. Então, basicamente, o autor da ação, o empregado, se ele não comparece, a ação vai ser arquivada se o patrão, se o réu, o empregador, não comparecer, é decretada a revelia. Nesse artigo 844, nós temos no parágrafo 1º, que diz o seguinte, que, ocorrendo um motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Isso já é nova redação pela reforma. E, por último, e mais importante, nós temos que, no parágrafo 2º, que na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Ou seja, pessoal, mesmo que a parte reclamante, o empregado, ele tenha assistência judiciária gratuita e ele não compareça à audiência, ele vai ser condenado ao pagamento das custas processuais. Isso não ocorria antes da reforma, tá? E eu trago isso com uma certa ênfase, porque dentro do contexto trabalhista, da advocacia trabalhista, não haveria muita preocupação, como há na civil, de
Se eu entrar e entrar errado, eu vou deixar meu cliente mal, né? Eu imagino que vocês saibam que uma ação que vocês venham a propor perante a Justiça Estadual, uma indenizatória, por exemplo, daí imaginem vocês, tá? Vocês ganham, algum de vocês aí ganha mais de 5 mil reais por mês de salário, não tem como ganhar gratuidade e tem um direito violado, seja por qualquer situação. Bateram no carro de vocês, fugiram, enfim, houve alguma ofensa à vida de vocês, enfim, sei lá, alguma coisa aconteceu que merece indenização e vocês não têm direito da assistência judiciária gratuita em razão do salário de vocês. Se o advogado de vocês entra com uma ação pedindo mais do que a jurisprudência permite, digamos que a jurisprudência ela é acostumada na condenação de indenizações de 5 mil reais, e eu vou lá e peço 15, eu serei sucumbente do excesso do meu pedido. Então, isso na justiça estadual, né, âmbito civil. Na justiça do trabalho não existia isso, tu podia pedir quanto tu quiser sobre o que tu quiser, e o que deu, deu, o que não deu, show de bola, segue a vida, né? No entanto, agora, as ações que tu perde na Justiça do Trabalho, assim como não comparecimento na Justiça do Trabalho, que é o que nós estamos falando, o autor ele vai sim pagar custas por ter movido a máquina do Poder Judiciário, do âmbito trabalhista, para uma ação que não teve êxito, ou movimentou todo o Poder Judiciário trabalhista e não compareceu à audiência, né? Então, essa preocupação que foi repassada à advocacia, né, de que não mais se aventurasse com ações e fizesse ações não somente as que mereciam efetivamente atenção, fez com que houvesse uma significativa redução das demandas trabalhistas, né? Inclusive, é algo que ainda é matéria de muita discussão, né? Sobre o aspecto de que isso eventualmente poderia desincentivar o ingresso das ações judiciais no âmbito meramente de protecionismo protecionismo e benefícios para empresários, né? Que em tese poderiam ter tido participação nas campanhas das pessoas que votaram a reforma e tudo mais. Então, lógico que é um tema bastante polêmico, um tema bem interessante de se abordar aí para quem está buscando matéria para desenvolver TCC, enfim, é uma matéria bem polêmica e bem interessante de se pensar. Mas, enfim, nós estamos aqui para julgar, apenas para estudar. Nós temos ainda o parágrafo 3º, tá? Que diz que o pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º, que nós estamos falando, é condição para a propositura de nova demanda. Ou seja, eu entrei com uma ação judicial no âmbito trabalhista, não compareci à audiência e a ação foi arquivada, eu não justifiquei, eu vou ser condenado ao pagamento das custas processuais. As custas deu 2 mil reais. Se eu não pagar esses 2 mil reais, eu estarei impedido de reclamar perante a Justiça do Trabalho para novas demandas, independentemente do local onde eu trabalho. Então, mais um ponto, e inclusive trago já uma interrogaçãozinha para vocês irem pensando se isso não proporciona um demasiado prejuízo ou diminuição dos direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque, eventualmente, vocês podem visualizar um contexto onde o empregado, ele se sentiu com seus direitos violados, entrou com uma ação e por uma casualidade, falta de organização, enfim, sei lá, alguma coisa aconteceu, ele não compareceu à audiência e a ação foi arquivada. No arquivamento, ele foi condenado ao pagamento das custas pela não observância desta formalidade. E daí, o não pagamento das custas ocasionou na perda do direito de ele reclamar novas ações. Então, ele vai estar numa outra empresa, vai ter, digamos, seus direitos violados, ele vai estar impedido de reclamar seus direitos por uma dívida civil, uma dívida pecuniária, me parece um pouco estranho, mas é bom vocês irem tendo esse pensamento crítico também no que tange ao âmbito trabalhista. E isso, obviamente, o parágrafo 3º do 844, ele também existe uma série de doutrinadores que trazem que existe uma grande possibilidade de se tornar inconstitucional, né? Temos ainda o parágrafo 4º do mesmo dispositivo, 844, que a revelia não produz o efeito mencionado no caput, ou seja, o caput é que o não comparecimento da reclamante importa no arquivamento e do reclamado a revelia. Os casos que isso não vai acontecer, existem exceções que são apresentadas no parágrafo 4º.
Então, retomando para vocês pegarem bem, o 844, ele trata duas hipóteses, uma para o reclamante, outra para o reclamado. O reclamante, se não comparecer, arquivamento. O reclamado, se não comparecer, revelia. Para vocês lembrarem, o que é mais grave? Mais grave é a revelia em penalidade. Quem é que sofre a penalidade mais grave? A empresa, porque é mais poderosa. Gravem assim que não tem erro, tá? Então, quais são os casos em que isso não ocorre? Essa regra do caput não ocorre. Isso está previsto no parágrafo 4º do 844, que diz: a revelia não produz o efeito mencionado no caput se, primeiro, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Ou seja, não apresentando contestação ou não se fazendo presente na audiência inaugural. Vou trazer um exemplo para vocês. Nós temos mais do que 2 réus, tá? São 2 ou 3 empresas, ou até 5 empresas réus, tá? Mas como é que isso pode ser? Bem simples, eu posso trabalhar numa terceirizada do Carrefour. A terceirizada do Carrefour, ela faz testes dos produtos eletrônicos que vocês compram lá dentro. Quem já comprou no Carrefour sabe. Então, o que acontece? Se eu sou funcionário e tenho uma violação de direitos, eu posso processar tanto o Carrefour quanto a terceirizado, entende? E então, os dois sendo réus, basta que um esteja presente para que ele garanta que não vai ser decretada a revelia para ambos. A mesma coisa em relação à defesa. Se um só apresenta defesa, a defesa de um aproveita para o outro, tá? Então, isso é o que representa o inciso primeiro, que é, havendo pluralidade de reclamados, ou seja, mais do que um reclamado, mais uma empresa ré, algum deles contestar a ação. Então, se algum deles, qualquer um deles contestar, pode ter 5 e um só contestar, os outros estarão resguardados e não vai ocorrer os efeitos que menciona o caput. 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Daí entra bastante estranho também, isso aí é confuso, porque, na minha visão, todo direito trabalhista é um direito indisponível. Então, no caso, isso não poderia ocorrer em nenhum caso. Então, nem vou entrar muito porque é realmente confuso, tá? Ele trata basicamente que existiria alguns direitos que são estritamente indisponíveis, talvez direitos que são garantidos constitucionalmente, não só pela CLT, mas daí existe um posicionamento doutrinário bastante divergente sobre o que seriam, então, direitos indisponíveis. Então, o direito de eu receber horas extras receber pelas horas extras trabalhadas é um direito, então, disponível? Não, acho que não. Acho que é um direito resguardado ao trabalhador. Por isso, dessa interrogaçãozinha aí também. Daí nós temos o inciso terceiro, que é quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova. E o quarto, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos. Isso é porque antigamente, se houvesse alguma incongruência ou falta de lógica na argumentação fática apresentada na petição ou contestação com a fala escrita, isso poderia gerar efeitos de revelia ou até de arquivamento. E nesse caso foi afastado pela reforma. E o 3 trata sobre documentos documentos em geral que poderiam ser complementados no segundo momento. Por exemplo, eu não juntei a contestação, esqueci. Antes poderia ser decretada a revelia pela não observância dessa formalidade. Esse instituto, ele permite que seja colocado depois, basicamente. Então, na minha opinião, ele quebra um pouco a liturgia, quebra um pouco o formalismo jurídico, né, esses incisos do parágrafo 4º, porque ele meio que diz assim, se ele esqueceu uma petição, não vai ser revelia, deixa tocando lá já, o resto tá ok, beleza. E a mesma coisa, se ficou muito, destoou demais, falou uma coisa na petição e na hora da audiência foi outra, quer saber? Deixa quieto, não vamos penalizar nesse momento, vamos levar isso em consideração na sentença. Também que deixou ainda mais informal o procedimento dentro da Justiça de Trabalho, tá? Ainda nós temos o parágrafo 5º do 844, que diz, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitas a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Isso já havia falado na aula anterior, que trata que ainda assim vai ser verificada a revelia, mas serão recebidos os documentos. Isso é novo,
em relação à reforma, porque antes nem os documentos, nem a defesa era recebida, tá? Vamos lá. Então, no momento em que tudo isso que a gente levou em consideração foi presente e não presente as partes, né? Autor, réu, reclamante, reclamado, empresa, empregado, estão ou não estão presentes e tudo mais. Isso foi o que a gente tratou até esse momento. A partir desse momento, até para ajudar vocês dentro da ideia do mapa mental, vocês precisam identificar que a partir de agora a gente está identificando que as partes estão presentes. E a audiência que eu estou levando em consideração é a audiência inaugural. Lembrem vocês que a audiência inaugural tem uma possibilidade, que é a audiência una, rito sumaríssimo, e a audiência inicial, que é do rito ordinário. Então, o que eu estou trabalhando é dentro do rito ordinário, tá? Então, estando presentes as partes na audiência inicial, que é uma espécie de audiência inaugural, dentro do rito ordinário, o que acontece? O primeiro passo dentro da audiência é a tentativa de conciliação. É a primeira tentativa de conciliação que é obrigatória, tá? Lógico que a tentativa de conciliação, ela pode ser feita a qualquer momento, poderá ser válida a qualquer momento, mas esse primeiro ponto é uma tentativa obrigatória, né? A não observância dela anula os atos processuais e processo. Lembrando que, se tratando de acordo, o juiz da Justiça do Trabalho, ele tem uns poderes, digamos, especiais. Então, dentro do âmbito do acordo, né, a primeira tentativa de acordo é algo que é importante estar lá no mapa mental. Depois da primeira tentativa de acordo, vocês precisam mencionar a possibilidade do não acordo ou do acordo, né? Havendo acordo, e o acordo pode ser o seguinte: eu participei de uma audiência muito interessante nesse aspecto do juiz utilizar essa liberalidade. Até vou trazer como exemplo para vocês. Foi uma audiência que eu fiz em Itaqui, de um acidente de trabalho bem grave, que era um trabalhador do campo, um trabalhador rural, que trabalhava com seu patrão já há quase 30 anos, com carteira assinada, tudo em ordem, e ele levou um choque na lavoura. Ele foi mexer num gerador de energia, aliás, de uma máquina que bombeava a água de um açude para dentro da lavoura de arroz, e ele foi sem o equipamento necessário, criado para o campo, enfim, achou que não era necessário, foi mexer na fiação, que não estava funcionando, foi lá para arrumar, ele estava com o pé na água, mexeu na eletricidade e sofreu uma descarga elétrica muito forte, que fez com que ele quase viesse a óbito e perdesse ele perdeu uma das pernas do meio da coxa para baixo. Alguns dedos também fritaram a ponta. Tem uma das mãos, a mão onde ele perdeu a perna, ele ficou acho que com 2 dedos, se não me engano, só o dedão e o anelar, salvo engano. E os outros ficaram pela metade, porque foi onde houve a descarga elétrica, daí houve esse derretimento. Um acidente extremamente grave, extremamente grave. Só que o empregado, o empregador, o patrão dele, tinha um grande apreço por ele. E eu era advogado da empresa nessa situação. Em conversa com ele, eu expliquei para ele da importância de tentar encontrar um acordo, porque era um acidente dentro do âmbito do trabalho, né? Havia uma série de questões que poderiam ser levantadas em relação à ausência da utilização dos equipamentos de proteção, e também porque a empresa não era tão organizada na entrega dos EPIs, não era organizada no recolhimento de documentos essenciais para a segurança da empresa, de que eventualmente a gente pudesse jogar a responsabilidade para o empregado que não utilizou, mas que recebeu e foi instruído, recebeu instrução e tal. A empresa não estava muito bem na foto para bater de frente dentro dessa discussão. E a minha orientação foi que a gente entrasse em um acordo. E nós estamos falando de um acordo muito complexo, tendo em vista que a parte perdeu uma perna e parte dos dedos, né? Então, a oferta, se eu não me engano, ela ficou em 220, 230 mil reais em dinheiro, uma prótese paga por ele, pela empresa, uma prótese de alta performance, o que seria o top de linha, digamos assim, dentro porque a gente sabe que prótese
é muito variável, né? Tem próteses que são bem simples e outras que proporcionam uma série de funcionalidades. Era uma prótese boa e uma pensão vitalícia, pelo resto da vida ele ganharia, se não me engano, 2 salários mínimos, e a casa onde ele morava, que era dentro da propriedade, porque é uma empresa rural, não seria dele, mas ele teria a moradia garantida com água e luz. E o que acontece? Apresentada a proposta, na minha opinião, uma baita proposta, me parece que foi bem razoável assim, nas orientações. A empresa não gostou muito, até achou que era demais, mas diante de alguns outros julgados que eu havia visualizado, não teria como escapar desse patamar aí, e sem contar que haveria uma série de outros custos para a permanência dessa discussão, né? Inclusive custos emocionais. E no fim das contas, a gente fez essa proposta, que era uma proposta bem acima do que a própria empresa achava razoável. Apresentamos o empregado junto conosco, estava representado por um outro advogado, mas junto conosco, já ciente dos termos, já ciente, ele e o advogado, tudo em ordem, chegamos para apresentar o acordo na audiência inaugural, e o juiz não concordou. Ele simplesmente disse que não homologaria. Pediu para a gente chamar o Ministério Público para análise. Nossa ação, no fim das contas, ficou mais um ano, vai para lá, vai para cá, até que nós pedimos uma nova audiência, e daí nesta nova audiência, a promotoria, já ciente dos termos do acordo, se manifestou dizendo que achava que ele deveria receber, se não me engano, 500 e poucos mil reais, tendo em vista que o valor apresentado levava em consideração apenas a diminuição da perna, ou só dos dedos, não lembro exatamente. Mas eles pediram basicamente a mesma coisa que nós havíamos apresentado, só a parte em dinheiro, que seria o dobro, né? E daí fizeram essa audiência, o juiz argumentou incansavelmente com ele de que 200 e poucos mil reais, 230, salvo engano, era pouco, e que ele tinha 50 e poucos anos, e esses 200 e pouco ele ia gastar ligeirinho, e que ia ficar sem nada, e ele não ia ter como trabalhar e tal. E daí, no fim das contas, o que acontece? O empregado queria muito o acordo, ele estava realmente satisfeito, só que o juiz não estava satisfeito. Daí o que acontece? No fim das contas, a gente fez um acréscimo no acordo, onde a gente garantiu que ele iria permanecer como empregado da empresa e seguiria ganhando o salário anterior, para ter para ter um cargo de chefia lá, não mais braçal, mas ele tinha realmente bastante experiência, então logo ele estivesse com a prótese. Então ele poderia ser um capataz lá no campo para trabalhar, considerando a experiência que ele tinha. Então, além daquele valor, os 2 salários de pensão, ele ainda ganharia o salário dele. Então, daí seria um valor bem, bem razoável que ele ganharia por mês, além do valor dele. Daí, a partir daí, o juiz deu uma flexibilizada e homologou o acordo. Então, eu estou trazendo isso para vocês só para lembrar vocês que, por melhor que seja, e mesmo que a parte aceite e ambas as partes estejam de acordo, o juiz ele pode não homologar, tá? Se ele homologa, é importante vocês lembrarem que da homologação do juízo não cabe recurso, tá? Então, se houver uma proposta de acordo, o acordo é aceito e o juiz homologa, não se admite recurso, tá? A única forma de quebrar um acordo trabalhista é por intermédio de uma ação rescisória, que não é uma ação fácil, ela tem uma série de requisitos a serem cumpridos, e obviamente que dentro desses requisitos teria que apresentar um vício dentro do acordo, né? Alguma coisa que não possa ter ocorrido e não ter sido visualizado no momento, para que se buscasse a anulação desse acordo, né? Mas o único meio de quebrar isso é através de ações, de uma ação rescisória. Vamos lá, então. Depois desse momento da tentativa de acordo, é o momento em que é colhida a defesa do réu, tá? A defesa da empresa. E daí, vocês pensam, tá, a defesa, a contestação, né? Não é só a contestação, que é nesse ponto que eu quero que vocês se atentem. Então, vamos lá. Dentro do nosso panorama temporal, houve a audiência, houve a primeira tentativa de acordo, não deu acordo.
tá? A gente viu o que acontece se dá acordo. Se dá acordo, o juiz homologa ou não, né? Se não homologa, retorna ao processo normal. Se homologa, transita em julgado, só cabe recurso, não cabe recurso, só pode ser alterado por ação rescisória. Não deu acordo, tem que seguir o processo. O que acontece? A gente vai para a parte da defesa. A parte da defesa não é somente a contestação. Nesse momento, a gente encontra a possibilidade, sim, da própria contestação. E daí, dentro da contestação, vocês podem ter 3 pontos basilares de análise, né, de apresentação, que seria ponto A, preliminar, ponto B, a prejudicial e C, mérito, tá? As preliminares seriam questões meramente processuais, né? A não observância de algum ato processual é essencial para a propositura da ação que impossibilitaria que ela estivesse ali. A prejudicial, que seria basicamente prescrição e decadência, se vocês identificarem algum caso de prescrição e decadência, é uma prejudicial, e o mérito, que vai apurar os fatos, né? E vai impugnar os fatos que são apresentados. São esses 3 vieses que a contestação pode tomar. O segundo ponto é a contestação somada da reconvenção, que daí vocês podem recordar como é dentro do aspecto civil, né? Que é no momento, reconvenção nada mais é que o momento em que tu está lá para se defender, mas não somente isso, tu identifica que naquela ação tu está como réu por uma mera casualidade. Tu pensa, não, eu estou como réu, mas quem sofreu fui eu. Um exemplo, né? Eu sou o dono de uma empresa e estou sendo processado porque o meu ex-funcionário disse que eu não pagava horas extras. Daí o que acontece? Eu vou lá me defender e eu identifico que, não, mas peraí, esse aqui não é aquele cara problema que não vinha trabalhar? Daí o gerente vai dizer, não, é exatamente esse cara. Não, só um pouquinho. Esse cara não trabalhava e está me pedindo horas extras. Não, eu não só vou me defender, como eu vou cobrar dele o valor que eu já paguei para ele por não ter trabalhado. Então, vai lá e se apresenta a contestação com a reconvenção, tá? E nesse caso, é bom lembrar que a reconvenção hoje é um tópico dentro da contestação, tá? E vocês pensam, tá, óbvio, beleza, né? Se faz a defesa, abre um tópico e a reconvenção. Não é tão simples, por quê? Porque isso foi instituído com a reforma. Antes era com 2 peças, tá? Então, hoje é bom vocês lembrarem, porque o fato de ter modificado isso é algo que motiva bastante a possibilidade de isso se tornar uma questão, tá? E daí nós temos a terceira possibilidade de defesa, que é o que nós chamamos das exceções, tá? Então, dentro da defesa, a gente vai ter a contestação, ou a contestação com reconvenção, ou as exceções, tá? As exceções a gente pode trazer como se fossem defesas excepcionais, tá? Que se dá em uma peça independente para um pedido de suspeição, impedimento ou incompetência relativa do juízo. Então, basicamente, para você saber, é uma peça apartada onde a gente vai apresentar de uma maneira independente pedidos que vão tratar sobre a suspeição, impedimento ou a incompetência relativa do juízo, tá? Daí aqui vale um panorama histórico interessante, tá? A CLT de 1943, ela tratava como sendo necessário que a contestação ela fosse apresentada de uma maneira separada. A contestação só vai defender, isso a CLT de 1943 só vai defender o que está sendo atacado na petição inicial, e numa petição apartada, que a gente chama de via de exceção, vai ser apresentado a possibilidade de incompetência relativa, tá? A incompetência do juiz. E daí é o seguinte, eu vou adentrar dentro dessa história para tratar somente de um dos pontos. Então, eu vou retomar o panoraminha ali para vocês não se perderem, tá? Eu falei sobre a contestação com reconvenção e sobre as exceções, que são as defesas excepcionais, tá? Dentro deste terceiro ponto de defesa, das defesas excepcionais, é possível alegar 3 coisas: um pedido de suspeição, ou de impedimento, ou de incompetência relativa do juízo. E agora eu vou tratar com vocês somente da incompetência relativa do juízo, que é algo que é bastante importante. E por isso que eu estou iniciando esse panorama histórico com vocês. Em 43, na CLT de 43, a contestação era necessário que ela fosse apartada e numa via de exceção,
se apresentasse a ideia de que aquele juiz é incompetente e essa incompetência ela tem uma base relativa, tá? Depois nós tivemos o CPC de 1973. No CPC de 1973, a contestação era feita de igual forma como era na D43, só que daí eles acrescentaram a possibilidade de apresentar dentro da contestação se houvesse um caso de incompetência absoluta. Então, pensem em vocês, no CPC de 73, ele trouxe uma normativa que se aproveitou a Justiça do Trabalho, onde a contestação seguia apartada e também seguia a via de exceção numa peça separada. Só que a via de exceção para a peça separada deveria ser tão somente para as incompetências relativas. E se houvesse o caso de uma incompetência absoluta do juízo, daí não era necessária a via de exceção, essa competência absoluta deveria ser colocada dentro da contestação, tá? E quando veio o CPC de 2015, o que aconteceu? Houve o que foi chamado de defesa única. Tanto a competência absoluta quanto a relativa, elas estão dentro da contestação. Parou com essa função toda aí, complicada, não entendi de nada mesmo. E vocês pensam, ainda bem que o CPC regulou isso, já que é de 1943 e de 73, eu não quero nem saber. Não, tudo bem, vamos avançando. Mas é bom vocês entenderem que quando o CPC veio em 2015, ele veio para evitar que houvesse tanta confusão nesse sentido. Porque se tu tinha uma exceção, uma via de exceção para apresentar por incompetência absoluta e apresentava ela numa via apartada, quando ela era necessário que fosse dentro da contestação, já era um caso de nulidade. Então, por uma bobagemzinha, às vezes tu perdia o processo, né? Então, no CPC, ele estabilizou isso, tá? E o processo do trabalho acolheu o que estava no CPC, porque, em tese, era mais simples mesmo. Então, numa única peça, é possível contestar e apreciar a incompetência, seja ela absoluta ou relativa. Coisa boa. Então, estamos resolvidos até a reforma de 2017. Na reforma de 2017, a gente mudou tudo de novo. Então, é bom que vocês tenham essa noção, tá? Era meio bagunçado, 43 em 73, chegou 2015, estabilizou, chegou 2017, veio a reforma, mudou tudo de novo, tá? E o que a reforma de 2017 instituiu? Ela retornou basicamente o que era antes. Então, a contestação, tu pode apresentar dentro dela a incompetência absoluta, e se for relativa, ela tem que ser a contestação e numa via de exceção, uma via apartada, as alegações de incompetência relativa, tá? Basicamente, a reforma, ela insiste que seja válido, seja levado em consideração o artigo 799 e o 800 da CLT, que trata das causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito às exceções de suspeição ou incompetência. E no 800 diz, apresentada a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência, em peça que sinalize a existência dessa execução, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Tem uns parágrafos aqui, não vou cansá-los nessa leitura, mas basicamente vocês precisam lembrar que com toda essa confusão aí, no fim das contas, a reforma retornou ao status quo. Contestação tem que ser apartada, a regra. Tem uma alegação de incompetência relativa, coloca numa via de exceção. É absoluta, deixa dentro da contestação. Ponto. Tá, pessoal? Acredito que tenha sido claro. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, talvez a minha ideia de trazer o panorama histórico possa ter atrapalhado um pouco. Espero que não, mas se apertarem, me prendam um grito. Bem, vamos lá então, avançando, já indo para o final. Encerrada a audiência inicial, será designada a audiência de instrução e julgamento, tá? Nos mesmos moldes que a gente conhece aí, que é para produção de provas, tá? Na audiência de instrução e julgamento, portanto, haverá a necessidade da apresentação das provas testemunhais, depoimento pessoal, para que a gente, enfim, para que o processo ele siga dentro desse âmbito aí. Obviamente que, no primeiro momento, a gente analisa a presença das partes, né? Caso não estejam presentes, a gente retoma lá aquilo que nós já conversamos sobre os efeitos da não presença de um ou de outro,
Serão produzidas provas. As provas poderão ser depoimento pessoal das partes, ou apresentação de prova documental, testemunhal, pericial, e também de diligências judiciais, que se chamam, tá? Lembrando, né, a ausência das partes, se ausente o reclamante ou reclamado, na instrução será levada em consideração a confissão ficta das partes. Falo isso porque, neste caso, nesse momento, ele engloba, no que trata a questão fática, e mantém a mesma penalidade, tanto para reclamante quanto para reclamado. Lembrando que a confissão ficta é a confissão meramente fática, não de direito, tá? Então, se o reclamante ou o reclamado não comparece à audiência de instrução, a ficta estabiliza para os dois, tá? A confissão ficta vai estabelecer por dois. E vocês perguntam por que isso? Não é mais o prejuízo para o empregado? Não, é que eu acho que não. Porque o empregado, assim como o empregador, se foi designado na audiência de instrução, é porque quer ouvir o que eles têm para dizer. E se eles não comparecem, alguma coisa eles têm que sofrer por isso, ou daqui a pouco alguma coisa tem a esconder. Basicamente foi nesse aspecto aí que o legislador quis apresentar essa hipótese. Então, basicamente, pensem, na audiência de instrução é para ouvir as partes. A gente quer saber o que aconteceu sobre a ótica do empregado e o que aconteceu sobre a ótica do empregador. Então, eles têm que comparecer. Se não compareceu, quer saber? Vou considerar como verdadeiros fatos alegados pela outra parte. Tá? Então, não esqueçam disso. No que trata da prova documental, vocês podem ter até se questionado quando eu falei prova documental na audiência instrutória, momento inadequado, né? Todos nós sabemos aqui que no momento que a gente for distribuir uma ação, a gente tem que condensar todas as provas possíveis para a distribuição. A gente não pode, a qualquer momento do processo, ir lá e apresentar uma prova qualquer, né? Então, por que eu apresentei aqui que a possibilidade de apresentação de provas documentais na audiência instrutória? Mesmo sendo o ideal lá na distribuição, no início do processo, existem documentos que podem ser produzidos, surgirem no decorrer do processo, ou documentos que são até antigos, mas que vocês não tiveram acesso no momento da propositura. Então, nem preciso nem dizer que, para a apresentação desses documentos, será necessário que, previamente, vocês apresentem a justificativa da juntada fora do período adequado, o período tradicional, digamos assim, né? Em relação às testemunhas, né? É bem simples de gravar, são na audiência instrutória, se houve no máximo 3 testemunhas, é o máximo, e na audiência una, na sumaríssima, que é aquela audiência que todos os atos são praticados naquele momento, no mesmo ato, são 2 testemunhas. Lembrando aquele fato que eu trouxe para vocês, né? Na audiência una tem que ir preparado para tudo, mesmo com um acordo engatilhado, tem que estar com as duas testemunhas ali no lado. E para apuração de falta grave, inquérito para apuração de falta grave, são 6 testemunhas no máximo, tá? Então, são só essas 3 possibilidades, 3, 2 e 6. 3 para as audiências do rito ordinário, 2 para a audiência do rito sumaríssimo, 6 para inquérito para apuração de falta grave. E são 2 artigos apenas, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui. O artigo 852H da CLT diz que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 2º. As testemunhas, até no máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Isso é a normativa constante no parágrafo 2º do 852H, que trata sobre o rito sumaríssimo. E daí nós temos aqui o artigo 821 da CLT, que diz que daí ele trata dos outros 2 números, o 13 e o 6. Cada uma das partes não poderá indicar mais do que 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado para 6, tá? Então, o artigo 8.1 ele vai tratar sobre o número máximo de testemunhas do rito ordinário e do inquérito de apuração para a falta grave, tá? Se tratando de testemunhas e tal, vale recordar aqui um bordão da Justiça do Trabalho, que trata que a testemunha é a rainha das provas, né? É algo bastante
complicado de para você, sob o ponto de vista prático, porque isso não é de todo bom, porque muitas coisas não são difíceis de explicar, muitas pessoas se diminuem em algumas falas, outras aumentam. A fala, ela é muito... A fala é o resultado de uma interpretação que hoje é uma e amanhã é outra, e conforme a gente dorme e acorda, e um ano depois do fato é completamente diferente. Mas ainda assim a ideia ela é boa, né? Vale lembrar que tudo isso é porque muitos dos fatos que são reprováveis juridicamente, né, ou merecem indenização pela uma prática abusiva do empregador, enfim, dificilmente terá como prova uma gravação, uma testemunha ocular. Aliás, testemunha ocular é mais fácil do que a gravação, que é o que nós estávamos falando. Então, a fala em audiência, né, na audiência instrutória, ela é realmente muito importante para isso. Só que vale lembrar que existem institutos, né, que punem aqueles que realizam o falso testemunho. Na Justiça do Trabalho, muito embora nós tenhamos juízes muito firmes nas suas decisões, pouco se vê, assim, quando se visualiza alguma incongruência na fala, alguma coisa que se aumentou para poder aumentar uma indenização, isso ou aquilo, pouco se vê de punição, e isso acaba meio que motivando uma cultura muito errada, que é de levar qualquer pessoa lá que possa me ajudar. E antes de ir para a reunião, se conversa, se ajusta o que tem que dizer, e acaba se levando em consideração muitas vezes algumas mentiras, né? Então, um pouco, isso é bem volátil, assim, mas a gente não pode esquecer que para a CLT a prova testemunhal é de extrema importância, muito embora eu traga essas críticas e ponderações aqui para vocês também irem refletindo sobre o ponto de vista subjetivo, e que essa aula também não seja uma aula onde vocês leem os artigos e se satisfaçam. É bom que vocês visualizem que essas alterações, num momento ajuda um, no outro momento ajuda outro, e que existem falhas do sistema, assim como todo sistema. Então, eu trago essas ponderações para que vocês também possam formar as próprias opiniões de vocês. Eu, naturalmente, acabo apresentando algumas minhas aqui, né? Mas, por favor, né? Vivemos num país, num mundo plural, cada um tem a sua visão e precisamos respeitar a de todos, tá? Bueno, avançando. Nós temos aqui no artigo 793A da CLT, dizendo que aquela pessoa que eventualmente possa mentir em audiência, alguma coisa do gênero, ou alegar fatos inverídicos ou fantasiosos, enfim, essa pessoa ela poderá ser enquadrada nesse instituto do 793A da CLT, que diz: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamado ou interveniente. Ou seja, qualquer pessoa que estiver lá, ela vai responder por perdas e danos se houver a litigância de má-fé, tá? E a litigância de má-fé, os itens estão constantes lá no artigo 793B, tá? Mas o especial para o assunto que nós estamos falando é o inciso segundo, que trata da alteração da verdade dos fatos, que é isso que eu estou trazendo para vocês. A alteração da verdade dos fatos está previsto, foi inserido na reforma trabalhista, no inciso segundo do 793B, onde, digamos que insere a possibilidade do enquadramento da litigância de má-fé para aquelas testemunhas ou qualquer outra pessoa, podendo ser reclamante ou reclamado, que venha alterar a verdade dos fatos, tá? São 7 itens ali dentro do artigo 793B, que trata sobre a litigância de má-fé, então é importante que vocês tenham isso também em mente, tá? E a punição da litigância de má-fé, ela está prevista no 793C, tá? Que diz que, de ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. Ou seja, a pessoa que litigar de má-fé, prestar um falso testemunho, ela poderá enquadrar nesses dispositivos aqui e ter um prejuízo financeiro por isso, tá? Pessoal, então, vamos avançando. O próximo aqui, tá, 793D.
Em relação às provas, pessoal, eu tenho aqui algo que é interessante que trata sobre as perícias, tá? Dentro das provas que são produzidas, né, nós temos, que eu havia lançado mais um pouco antes, nós temos lá, além das provas testemunhal, prova documental, nós temos as provas periciais, né? E nas provas periciais, basicamente, existem perícias de todo tipo, né? As mais comuns aí são perícias médicas, perícias contábeis, e esse ponto das perícias é interessante e eu trago para vocês com uma atenção especial porque existem algumas divergências com o âmbito civil que a gente precisa considerar para poder sair dessa aula e fechar essa aula entendendo o que eu trouxe aqui. Como é que funciona a justiça comum? A parte, ela vai requerer uma perícia, porque ela está entrando com uma ação judicial e ela precisa que aquela perícia comprove o seu argumento, tá? Exemplo prático. Eu tenho uma ação judicial, faz um ano e meio mais ou menos que eu distribuí ela, e essa semana foi liberada a perícia, que é uma ação indenizatória por erro médico. O erro médico é de uma cirurgia plástica, de uma rinoplastia, um ajuste no nariz de uma cliente que deixou o nariz fora do eixo. A pessoa queria ter um nariz um pouco menor, na hora de ajustar o nariz ficou menor, mas ele ficou fora do prumo, como se diz. Ele ficou mais para o ladinho, assim. É algo visível, as fotos, enfim, comprovam por si só as que a gente apresentou no processo. Mas é uma ação que envolve um certo valor financeiro e, de maneira alguma, a gente pode trabalhar sem ter todas as precauções possíveis para garantia de um bom resultado, né? A gente não pode contar que a ação é ganha nunca. Então, nós achamos por bem buscar uma perícia, nós já tínhamos uma perícia particular, mas queríamos uma perícia judicial sem nenhuma conotação de parte, porque a perícia particular nós que contratamos, enfim, nós queríamos uma perícia que o juiz indicasse alguém que pudesse, de sua confiança, para que depois não viesse em contestação, não viesse em recurso, dizer que a nossa perícia ela era tendenciosa porque nós contratamos. Daí, o que nós fizemos? Nós entramos com a ação indenizatória e entramos com uma ação de produção antecipada de prova, que é uma ação autônoma lá no âmbito civil, somente para obtenção da perícia, que é o meio adequado hoje dentro do novo CPC. Entramos com a ação, houve a nomeação do perito, o perito fez a análise, fez a perícia e juntou a perícia lá no processo, tá? Eu entrei com a ação, no caso, eu representando a parte lesada, né, a autora da ação, e judiciais para o ingresso da ação, e no momento de requerer as custas, pagar os honorários periciais, que não foi barato, ela também teve que pagar, porque ela que requereu, entende? Então, ela foi lá e pagou essas custas, porque ela que requereu, é interesse dela. Ah, mas me diz uma coisa, Juarez, e se essa perícia disser que o nariz dela tá normal, tá tudo certo? Daí nós vamos incorrer numa possibilidade de que, basicamente, tu pegou uma perícia, o cara fez uma análise individual, sem nenhuma conotação de benefício para qualquer uma das partes, e no fim das contas, a perícia não te ajudou dentro da tua argumentação. O que isso vai acontecer? Tu vai reter teu dinheiro de volta, alguma coisa? Não, não. Tu entrou com tu que é o autor da ação, tu que requereu a perícia, tu que fez o pagamento da perícia, o pagamento da perícia teve que se dar de uma maneira adiantada, o perito só vai fazer a perícia com o pagamento feito, né? Que é feito por depósito judicial, uma guia judicial no valor que o perito apresentou do valor, ele apresentou o valor, pagou a guia judicial, o valor está reservado no Poder Judiciário, o perito apresenta a perícia e faz o requerimento, me libera o valor aí que eu fiz o meu trabalho. Aí o judiciário vai lá e deposita o valor para ele. Lá no final da ação, que a gente vai saber quem é que vai pagar efetivamente isso. Digamos que eu ganhe, eu vou ganhar lá 20 mil reais de dano moral, uma nova cirurgia, isso, aquilo, aquele outro. Custas processuais e honorários da perícia, se eu ganhar a ação. Mas se eu perder a ação, eu vou matar no peito, eu não vou ter nenhum ressarcimento a respeito disso, já paguei.
porque vai ser definido lá no final. Quem ganhar a ação é que vai ter o benefício de não ter que custear isso. E os valores já custeados serão devolvidos, né? Corrigidos, obviamente. Por que eu estou falando da civil? Para vocês entenderem como muda aqui na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, o que acontece? Tem no artigo 790b da CLT. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da gratuidade, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, o que quer dizer? Vamos traduzir isso aqui. Se eu solicito uma perícia na Justiça do Trabalho e a perícia é favorável a mim, quem paga é a outra parte, e vice-versa, tá? Eu tive um acidente de trabalho e meu ombro está com uma limitação de movimentação. E isso, dentro da Justiça do Trabalho, eu preciso quantificar em porcentagem quanto é essa limitação, para um cálculo que vai indicar uma possibilidade de um valor que eu tenho que receber pelo resto da minha vida. Então, houve uma diminuição de 8% na amplitude do braço, que representa 15% do labor. Então, esses 15%, meu cliente tem 30 anos, a expectativa de vida dele é 80, faz a diminuição, multiplica 15% do salário por todos esses anos, vai ser a condenação, tá? Se eu faço uma perícia e isso se apresenta como real, essa minha argumentação de que há uma limitação, ok, quem vai pagar é a empresa. Se apresenta lá que não, que o ombro tá ok, que tipo, tá tudo certinho, daí então eu que perdi a perícia que vou fazer o pagamento, independentemente de quem venha fazer o requerimento, porque tanto a empresa quanto o empregado pode fazer o requerimento da realização da perícia, tá? Daí nós temos dentro do 790b, o parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, existe um teto para isso. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Bem importante também. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Simples, né? Já entreguei a banana para vocês. No parágrafo 1º, traduz o que eu acabei de dizer. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização da perícia. Por quê? Muito simples. Considerando que quem vai pagar é quem perder a perícia, não a ação, como é na justiça comum, não tem como eu pedir que a empresa faça um adiantamento, porque é tendencioso. Eu vou dizer, não, como é? A empresa tem mais dinheiro pago. Não, como assim tem mais dinheiro pago? Não faz sentido. Então, porque se na lei diz que paga quem perder a perícia, então está dizendo que eu perdi, seria estranho, né? Então já tem uma instituição aí também que veio com a reforma que impede o recebimento antecipado. Então, na Justiça do Trabalho, a perícia vai ocorrer, vai ser realizada. Depois se vê quem efetivamente vai fazer o pagamento, tá? Então, basicamente, o que vocês precisam lembrar nesse ponto, em especial em relação às diferenças com a justiça comum, né, no âmbito civil, é que no âmbito civil paga a perícia efetivamente, né, porque quem entrou a ação é que vai fazer o pagamento adiantado para que as coisas ocorram e sigam andando dentro do processo. Mas quem efetivamente vai suportar essa despesa vai ser lá no final do processo. Se eu ganhei a ação e eu paguei esse valor, lá na condenação eles vão ter que me devolver esse valor, tá? Se eu entrei com a ação e perdi, e eu paguei, morreu. Tu não vai ganhar o que tu pretendeu, além de não ganhar a tua pretensão indenizatória, tu ainda arcou com custas processuais e honorários periciais, tá? E é isso. Dentro da justiça do Trabalho, não. A Justiça do Trabalho, independentemente de quem ganhar a ação, isso não vai ter uma relação com quem vai pagar a perícia. É bem objetivo. A perícia foi favorável ao empregado, então o empregador que paga, ponto. Deve-se pensar, não tem como a perícia ser favorável a um e essa pessoa não ganhar ação. Olha, até tem, ou não na sua totalidade, né? Mas a questão é que a perícia ela pode tratar sobre um ponto, né? Eu, por exemplo, já tenho diversas ações na Justiça do Trabalho que o estopim da pessoa entrar com ação contra a empresa foi um acidente de trabalho onde a empresa não prestou o auxílio devido no acompanhamento pós-acidente. E daí, conversando com
o empregado, eu descobri que ele fazia horas extras, fazia hora noturna, não recebia isso, tinha 3 anos de férias atrasadas, não tinha o recolhimento adequado de FGTS, enfim, eu encontrava um monte de coisa e daí, tá, vou fazer uma lista do que está errado aqui, não tem como entrar com uma ação só com uma coisa, sendo que tem 10 coisas erradas, né? Então, a perícia, ela vai tratar individualmente sobre aquele ponto e somente daquele ponto é que vai ser levado em consideração. Se eu, empregado, quero comprovar que o acidente ocasionou uma diminuição da amplitude do meu braço e uma diminuição da minha capacidade de trabalhar, eu vou pedir uma perícia e se a perícia foi favorável a mim, quem vai pagar a outra parte. Eu fui bastante redundante aí para vocês entenderem. Vamos lá. Daí nós temos aqui o parágrafo 4º, que é bastante importante. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo os créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Vamos repetir. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo crédito capaz de suportar a despesa oferecida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Ou seja, eu faço o requerimento eu faço o requerimento da perícia e eu perco essa perícia. O que acontece? Eu vou ser obrigado a fazer o pagamento das custas periciais. Mas, para eu pagar, eu tenho que ter ganho alguma coisa dentro, eu tenho que ter tido algum crédito trabalhista dentro desta ação, dentro desse processo eu tenho que ter ganhado alguma coisa. Caso eu não tenha ganho nada, então, caso eu não tenha créditos trabalhistas que eu tenha obtido dentro desse processo e seja beneficiário da justiça gratuita, quem vai assumir o ônus do pagamento é a União. Então, vou reformular a frase para vocês pegarem bem. Eu sou um reclamante, sou empregado de uma empresa, sofri uma violação de direitos, entrei com uma ação e pedi perícia. Quando eu entrei com a ação e pedi gratuidade, foi deferido. Então, eu sou um autor garantido pela gratuidade da justiça. Pedi perícia e perdi, tá? Perdi a perícia, mas chegou no fim da ação, eu ganhei 20 mil reais pelas horas extras. Pago ou não pago perícia? Paga. Paga porque eu ganhei créditos capazes de suportar a despesa referida no caput. É a literalidade do parágrafo 4º, tá? Mas, se no fim da ação eu perdi a ação, não tenho nenhum crédito trabalhista para receber, eu pedi a perícia que não foi favorável e sou beneficiário da justiça gratuita. Como é que eu vou pagar? Daí que a União entra. Daí a União fica responsável pelo encargo. E por que essa parte, daí, outro ponto para vocês fazerem os devaneios de vocês. Por que é um ponto interessante em relação a isso? Imaginem vocês enquanto peritos. Tá? Eu quero que vocês se desvistam da possibilidade do advogado, do ser oficial de justiça, do ser promotor, do ser juiz. Hoje vocês são peritos. Escolham. Eu sou um perito médico. Tá? Eu vou ser um perito médico, eu vou analisar os ossos ali, lesão dos ossos e tal. Eu sou um perito contábil. Eu analiso se houve falha ou negligência no pagamento de um valor, se não foi repassado no imposto, que foi retido na fonte, papapá, papapá. Vocês são um perito na área que vocês querem. E vocês são chamados pela Justiça do Trabalho para realizar uma perícia numa ação trabalhista. Daí vocês pensam, pô, show de bola, sou autônomo, não tenho salário, me chamaram para fazer um trabalho, show de bola. Quanto é que eu vou receber? Eu vou ganhar uma porcentagem lá, 1% da ação, vou cobrar 3 mil, vou cobrar 4 mil, vou cobrar 5 mil, é um troquinho que eu vou ganhar lá. Beleza. Vocês vão vocês vão fazer perícia, vocês vão trabalhar, vão ter um trabalhão lá, ficar uma semana em cima do negócio e apresenta a perícia. Daí vocês vão olhar lá dentro do processo e olham, o autor é beneficiário da justiça gratuita e, pelo que eu vi, ele não vai levar nada. Tá ruim para o empregado. Mas não adianta, o empregado, a empresa tem razão. Eu vou ter que dar razão para a empresa. E dentro dessa perícia eu vou fazer a empresa que está correta. E já era, isso vai acontecer. Então, a pessoa requereu a perícia, quem teve razão é a empresa, então quem vai pagar é o empregado. Só que o empregado, ele não vai ganhar nada no fim da ação, ele é assistido pela justiça gratuita e perdeu a perícia. Quem vai pagar os honorários periciais?
a União. Agora eu pergunto para vocês, como vocês acham que é receber dinheiro da União? É isso aí mesmo, não é barbada. Então, existe também muitos questionamentos que são feitos de que os laudos poderão vir de forma tendenciosa a beneficiar o empregado e não o empregador, tendo em vista a possibilidade financeira que, em tese, o empregador tem mais do que o empregado. Então, diversas pessoas vêm comentando, né? Não existe nenhum caso concreto, não conheço, não, nem em Santa Maria, nem em lugar, não conheço nenhuma perícia que tenha sido tendenciada. Muito pelo contrário, todos os peritos que eu já trabalhei, seja no âmbito civil ou trabalhista, foram muito competentes, assim, às vezes os valores altos, mas com trabalhos que correspondiam aos valores, assim, às vezes a gente se assusta e pensa, o cara tá ganhando bem aqui, às vezes o cliente não tem que pagar, parcela e organiza, mas são trabalhos que são de fundamento, assim, se o Poder Judiciário indica, é porque alguma confiança tem, alguma coisa boa por trás tem. É a minha fé, vou seguir nessa. Mas, basicamente, isso é um questionamento que se faz, né, que essa reforma ela poderia tendenciar isso e acabar prejudicando as empresas, né, porque os peritos poderiam eventualmente tendenciar por saber que se um ganha, ele vai ter que cobrar da União, ele tem que entrar com uma ação contra a União para receber, e ele vai receber daqui a muitos anos, né? E ao contrário, se o empregado é o correto da história, quem ele vai receber da empresa é muito mais rápido, né? Então, isso é bom vocês perceberem, assim, levarem em consideração, tá? E fechando nossa aula, então, que é o último meio de prova de produção, é no que trata das diligências judiciais. Confesso para vocês que eu nunca vi ocorrer, que nada mais é do que a prerrogativa do juiz de ir até as empresas e conferir com seus próprios olhos o que está ocorrendo por lá. Considerando a sobrecarga que todos os juízes têm, né, não só no âmbito trabalhista, mas, enfim, todos que eu conheço têm muito trabalho, e realmente eles não têm tempo para fazer isso. Não, nunca vi acontecer, sinceramente. E isso está dentro do no artigo 818 da CLT, tá? E é isso que eu trago para vocês. É uma possibilidade, né, do juiz interromper a audiência, enfim, interromper a instrução e dizer assim, eu vou até a empresa ver o que está acontecendo, fazer a sua análise e trazer a sua percepção diante do fato. Mas isso dificilmente acontece, tá? Vamos lá. Agora tem só mais uma informação aqui. Tá. Eu já ia esquecer. Então, falando das produções de prova, né, dentro da instrução, o que é importante a gente lembrar? Dentro do momento em que encerra a instrução, né, me atrapalhei um pouquinho aqui, mas é porque eu não tinha esquecido desse finalzinho, mas vamos fechar agora, já estamos quase. No que tange no momento que encerra a instrução, em tese o processo está lá disponível para julgamento, né? Então, concluída a instrução, o processo, concluída a produção de provas, o processo vai para julgamento. E daí eu trago para vocês que existem, nesse momento, uma possibilidade que é garantida lá pelo artigo 847, que diz o seguinte: não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Esses 20 minutos, que diz aqui que é para apresentar, para apresentar uma defesa, enfim, caso não dê acordo, é porque na finaleira do processo a gente vai encontrar o que nós chamamos da segunda tentativa obrigatória de acordo, tá? Concluída a produção de provas, antes do julgamento, o juiz obrigatoriamente deverá proporcionar uma segunda possibilidade de realização de conciliação. Se ele não faz isso, todos os atos processuais serão considerados nulos, tá? Uma nulidade relativa, mas sim. Daí, nesse momento, não havendo acordo, haverá o que nós chamamos ali de razões finais. Seria muito semelhante ao Instituto das Alegações Finais do CPC lá.
E então é importante vocês lembrarem disso. E são 20 minutos, né? E vale lembrar a questão dos 20 minutos pelo seguinte, porque a CLT só vai falar em minutos em dois momentos. O primeiro momento é esse, é o artigo 847, e depois no 850 da CLT, que trata que, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente a 10 minutos para cada um. Em seguida, o juiz ou o presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão, tá? Então, existem somente dois momentos do processo, um de 20 minutos e outro em 10, onde que a CLT fala em prazos em minutos, né, que é o tempo máximo que as partes têm para apresentar razões e defesas. Bem, e agora fechando de verdade, prometo, é a última coisa que eu falo para vocês. No momento em que não havendo acordo, né, enfim, não apresentando as razões finais, então o processo ele vai para o efetivo julgamento, e se tratando de vara de trabalho, o julgamento ele vai resultar numa sentença, porque nós estamos na primeira instância com o juiz singular, portanto, o resultado ele é uma sentença, né? Havendo acordo, reitero aquilo que eu já havia colocado, que o acordo aí é homologado, e do acordo homologado pelo juiz não cabe recurso, tá bem? Bem, pessoal, um pouco distante até, eu imagino que tenha dado mais uma hora de aula, não cheguei a contar aqui, mas bastante tempo, bem mais do que eu imaginava até, para poder fechar toda essa matéria. Confesso para vocês que faz falta um quadro, que eu fico mexendo os braços e tal, mas eu imagino que com essa atividade que vocês têm agora para fazer do mapa mental vai ajudar a gente, vai nos ajudar a gente a alcançar o objetivo da disciplina, porque faz falta um quadrinho, né? Enfim. Então, pessoal, relembrando, né? O prazo para vocês fazerem esse mapa mental é a próxima aula. Então, até quarta-feira, às 11h55, às 23h55, vocês deverão submeter lá no Moodle, tá? Eu vou lançar esses vídeos todos juntos, né? Junto com um espaço para subir esse arquivo, que poderá ser uma foto, se vocês fizeram no computador, ou o PDF do Word que vocês mexeram, com essa estruturação da aula de hoje, que é extremamente importante. E posso dizer para vocês que com a aula de hoje vocês estarão bem preparados para encarar uma série de questões, não só de concurso, mas de OAB e inclusive da nossa disciplina, porque irei cobrar sobre isso. É uma aula chave essa, a da reclamatória trabalhista, tá? A gente trata basicamente de todo o panorama do início ao fim dessa instrução inicial, tá? Espero que tenha me feito entender para vocês. Foi uma aula que eu preparei com bastante carinho, espero que isso tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço mais uma vez a atenção. Recordo que a atividade é um mapa mental, foto se for do caderno, PDF se for do Word que vocês fizeram, tem que submeter lá no Moodle até as 23h55. Isso vale nota dentro daqueles 2 pontos bimestrais que é referente à participação nas aulas. Tá bem, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, de coração. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fechando o dia, já são quase 9 horas da noite, mas eu prometi que até meia-noite estaria, então aqui estou cumprindo a minha promessa. Tá bem, pessoal? Então é isso. Bom descanso a todos. Até mais. Boa noite. Aliás, boa noite, bom dia. Vai saber em que momento tu está assistindo. Até mais, pessoal. Um abraço.